Oi, gente querida, nós estamos aqui nos chamamentos, a ordem natural da vida, nos negócios e no trabalho. Nós estamos fazendo uma análise dessa obra, atendendo a proposta de reflexão e de atividade que o Roberto Tranjan, que é o autor, lhe propõe. Então, meu nome é Márcia Amêndola, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você chegou agora, volta lá para o início, vai fazer essa caminhada, porque nós estamos na 33ª fagulha, então tem bastante caminho pela frente. A proposta aqui é que a gente vá seguindo passo a passo para podermos entender o que a gente vai precisar fazer num nível crescente. Umas primeiras reflexões para a gente poder chegar agora, em que nós estamos falando sobre a ação correta, para que a gente possa chegar lá, ó, no finalzinho do livro, com um entendimento maior, uma noção do que é necessário para que a gente possa compreender qual é o nosso propósito na vida, quais são os nossos valores, o que de fato eu posso fazer para poder alcançar um estado de bem-estar, de sentido, de conexão comigo, com os outros e com Deus, com o universo. Aqui ele fala: eternize o que é bom. A gente tende a achar que os problemas vão durar para sempre, né? Pois é. Os problemas não duram para sempre. E as nossas alegrias, que são obtidas através de momentos de prazer, de lazer, daquilo que eu gosto de fazer tal coisa, vai lá, faz, e aí aquele momento de alegria, isso tudo também passa. Como é que a gente vai eternizar? Como é que a gente vai tornar algo constante na nossa vida? É a gente sair de uma excitação, de uma busca de prazer, evitação de dor, para um momento de permanência num bem-estar, numa condição de bem-estar. Você veja que para isso não significa buscar algo de fora para dentro. Isso é uma conquista de dentro para fora. É nós nos sentirmos bem, de bem com a vida. Quando nós estamos de bem com a vida, nós vamos enfrentar o temporal, nós vamos enfrentar os problemas, nós vamos enfrentar as situações em calmaria. Então tem um quadro, né, que parece que foi premiado e tal, pelo menos é o que se conta, em que está tendo uma tempestade, né, mar agitado, tudo naquela convulsão ali, tudo em torno está confuso, está agitado, está nervoso, está tenso. Então a gente pode entender que toda a nossa volta pode estar nesse clima, né, de muita tensão, de muita agressividade, de muito medo, muita ansiedade. E nós estarmos ali naquele meio, mas um estado de paz interna. Então, esse estado de paz interior é uma conquista. E é esse estado que a gente eternaliza, né? Torna parte de nós. Nós passamos a ser pessoas pacíficas. Não quer dizer que a gente não vai se preocupar, não quer dizer que a gente não vai sentir medo, mas assim,
isso não é algo que toma conta de nós, da nossa vida. Nós vamos ter uma postura, uma conduta diante, então conduta, ação correta frente a esses acontecimentos com mais consciência. Não é fácil chegar nesse estado. Vocês veem que essa é a 33ª fagulha e que ele propõe para a gente eternizar o que é bom. E o que ele fala aqui foi um pouco do que eu falei ontem, no vídeo anterior. Quando a gente considera a questão invisível, imaterial. Então ele fala: qualidade de vida e bem-estar poderiam durar uma eternidade? Sim, se compreendermos que as nossas ambições no aqui não se eternizam sem o acolá. Então ele usa essa expressão, o acolá. O aqui é esse aqui, agora, material, e o acolá como uma dimensão imaterial, não física, mas emocional, moral, espiritual. Então, quando ele fala isso, que foi o que eu falei, o nosso entendimento, né, nós partimos do princípio de que existe uma vida material e uma vida imaterial. Uma vida que é psíquica, uma vida que é emocional e uma vida espiritual. Se a gente negligencia isso e vive uma vida puramente material, não vamos conquistar paz interior, não vamos conquistar essa tranquilidade. Nós não vamos eternizar. Por quê? Porque tudo que acontecer no âmbito material vai nos afetar e nos deixar perturbado. Então, dinheiro. Então, temos dinheiro, não tem dinheiro, tem trabalho, não tem trabalho. A fome, a sede, o cansaço, a doença, a morte vai nos perturbar. Então não vai ter paz, não vai eternizar bem-estar. A gente vai olhar para os problemas e vai tentar viver uma vida de busca de prazer e evitação da dor, de evitar o problema. Isso é no âmbito material. Se a gente entende que a vida ela se limita a isso, aquilo que está visível. Só que a gente esquece o seguinte, pensa bem, nós estamos aqui respirando, nós não vemos o ar, nós ouvimos e o som se propaga em ondas que também é pelo ar. Outra coisa, se a gente pensar o que existe nesse âmbito invisível, tem um experimento, uma criança replicou, inclusive, e eu também repliquei isso com uma turminha de crianças de 9 a 12 anos. É o seguinte, você pega uma planta, né, uma plantinha mesmo, um vaso de 2 iguais, 2 plantinhas iguais, com flores, enfim, escolhe a plantinha que você quer. E todo dia você conversa com ela. Uma você fala coisas boas, né, que a gente julga que sejam boas, elogia. Eu estou lembrando disso por quê? Porque eu trouxe umas plantas da casa da minha mãe para cá, né? Então eu plantei aqui em casa e as plantas, elas quando são retiradas da terra, né, de onde elas estão bem instaladas, você afeta a raiz. Então quando eu plantei, o que aconteceu com ela? Murchou tudo. Elas ficaram muito caidinhas. E eu coloquei no vaso, coloquei a terra, coloquei a água e tal. O que está acontecendo? Elas estão voltando.
a ficar ali vigorosas, mas acontece que elas foram bem afetadas. Então, muitas folhas amarelaram, né? Morreram aquelas folhinhas, né? O que eu fiz hoje? De manhã cedinho, fui regar aqui as plantas. Eu conversei com ela. E eu disse para ela que ela estava num lugar novo, que ela era muito bem-vinda. Falei o nome da casa. Falei, aqui você vai prosperar, você vai ter novas folhinhas, você vai dar flores. Você pode crescer, você pode se expandir, você vai ser muito amada, você está muito bem-vinda aqui. Eu acolhi, cuidei, tratei, dei água, tirei as folhas que estavam secas e à medida que eu ia retirando, que eu ia tocando nela, eu ia falando isso. Um experimento mostrou que as plantas que a pessoa falava coisas ruins, você é feia, você é chata, olha só que cheiro ruim você tem, as suas flores são horrorosas. Esse tipo de fala, uma do lado da outra, tá? Um vasinho do lado do outro, mesma quantidade de água, mesma quantidade de luz, mesmo tudo, as condições ambientais muito idênticas ali. A única coisa que variava era a forma como elas eram tratadas e que se falava com elas. Ah, Márcia, as plantas não têm ouvidos para ouvir. Então, o que acontece? Que uma morreu, murchou, foi definhando, morreu. A criança, quando ela olhou para aquilo, ela chorou, pediu desculpas, se sentiu extremamente culpada, tadinha, uma criança pequena, porque ela viu que ela matou a planta. Que é a princípio um experimento, mas a coisa teve um impacto. A criança viu que o que ela fala para um ser sensível, né? A planta é sensível à luz, ela é sensível a o que está invisível ali, porque ela não ouviu as palavras. Ela não se sentiu ofendida porque você chamou ela de feia e chata. O que ela recebeu? O que essa planta recebeu quando a gente falou lá para ela tais coisas? E a outra começou a dar flores. Ela floresceu, ficou firme, ficou bonita, viçosa. Ela recebeu aquilo que é de ordem imaterial, invisível. Então, de novo, como o Pequeno Príncipe fala, o mais importante é invisível para os olhos. É o amor. O amor é uma frequência, a gente irradia essa frequência. Como é que a gente recebe as mensagens de celular? Existe todo um campo eletromagnético que a gente emite e que a gente recebe. Esse campo imaterial, nós somos responsáveis por aquilo que a gente emite. E a gente emite está ligado ao que a gente pensa e o que a gente sente. Esse estado de bem-estar, ele pode ser conservado desde que eu esteja de bem comigo. Porque se alguma coisa acontece, eu me irrito, ou eu fico muito abalada emocionalmente, porque eu me conectei com aquilo reverberou em mim, ou seja, encontrou dentro de mim, ou seja, dentro do meu ser espiritual, encontrou algo semelhante, atraindo semelhante, encontrou algo e reverberou. Onde dói em mim é onde eu preciso olhar para curar. Curar aqui no sentido do cuidado, um cuidado que é amoroso, gentil, compassivo. Eu posso viver num estado de bem-estar a depender do que se passa dentro do meu mundo interior. Então a gente precisa
curar os nossos traumas. Isso precisa ser curado, isso precisa ser olhado, tratado. Eu preciso entender, em primeiro lugar, que isso ocorre. Quem eu sou. Se eu não me considero um ser espiritual, que eu tenho uma vida psíquica, emocional, eu vou cuidar dela para quê? Eu vou cuidar da minha vida material. Por quê? Porque é ela que regula a minha emoção. Então, o que está regulando o meu estado emocional, psíquico, não é o meu mundo interno, é o mundo externo. Porque aí eu me afeto, eu me deixo afetar pelas coisas que vêm para mim. Então, se eu estou passeando num lugar lindo, eu fico feliz. Se eu estou conversando com uma pessoa e ela me elogia, eu fico feliz. Viver em função do que o mundo à minha volta, o mundo externo, o mundo material me oferece que eu gosto. Aí eu fico feliz. Já viu como que isso é frágil? Isso não é... Eu não consigo me manter num estágio, num estado de alegria, de paz, de contentamento, de bem-estar, se eu preciso que o meio externo me trate assim. Então eu fico numa relação com as pessoas e com as coisas em que eu exijo do outro que ele me agrade, que ele faça aquilo que eu gosto, que é aquilo que eu quero. Por quê? Porque se você me frustrar, eu vou ficar frustrado, ó. Se você me frustrar, ou seja, se você não fizer aquilo que eu quero que você faça, eu vou me frustrar, eu vou me irritar e eu vou brigar com você. Por quê? Porque eu quero que você faça aquilo que me deixa bem. A minha paz interior está condicionada ao que você faz comigo. E não aquilo que eu faço comigo. Porque eu não tenho essa consciência. Não se preocupem, porque essa condição tem tratamento, tem uma forma de cuidar. Não sem que a pessoa tome consciência e busque essa transformação. A gente não pode transformar e mudar ninguém. Mas, se a pessoa tomar consciência disso, de que ela está entregando sua vida, seu estado psíquico, está regulando em função dos acontecimentos externos e materiais, se ela tomar consciência disso e que aí ela tenta controlar a vida externa para garantir um estado de bem-estar, percebe que a pessoa controladora, ela tenta manipular e controlar todos à volta, todas as situações no seu ambiente externo, que é para ela ter alguma chance de ficar bem. Por quê? Porque ela está deixando o seu estado interno ser regulado pelo mundo externo. Não adianta. Não adianta, a gente vive num mundo que não dá essa condição. Nem a pessoa mais rica do mundo. Não adianta você ter tudo de material. Se você continua depositando nessas coisas, essas coisas têm um limite. Você come, logo você está com fome. Você bebe, logo você está com sede. Você toma um remédio, o remédio passa o efeito. E logo você tem que tomar de novo. Você tem que se alimentar de novo, você tem que... É finito. O que vem de fora, o que é a matéria, tem data de validade. Não dura. Por isso que a pessoa repete e entra num estado o quê? De vício. Dependência, codependência afetiva.
Isso tudo a gente fala, esses nomes assim, por quê? Porque a gente está se vinculando, buscando a nossa paz interna pela condição externa. Então, você tem que me tratar bem. Eu tenho que usufruir, né? Eu tenho que ter dinheiro para me dar as condições que eu quero de vida, porque eu julgo que nessas condições de vida eu vou ser feliz. Isso é uma maior ilusão. Por isso que o primeiro passo é a tomada de consciência de que isso tudo é uma ilusão. Você está enganado. Não, isso não vai te garantir felicidade. Pelo contrário, vai durar pouco. Então, o que ele fala? Se os rastros são passageiros e qualquer ventinho os apaga, as pegadas permanecem como legados. Ele faz essa colocação como aquilo que a gente faz, aquilo que eu faço, a marca que eu deixo e aquilo que eu sou. Quem eu sou? O que eu quero? O que eu quero tem que depender de mim, da ação que eu faço em mim, comigo, da minha transformação. E não esperar que isso ocorra pelo outro. Eu quero que o outro me trate dessa forma. A gente não vai ter poderes suficientes para controlar o outro. Embora nós temos poderes para controlar o outro, sim. Nós temos duas formas muito eficazes por um tempo. Lembra que eu falei do tempo? Tem data de validade. A gente pode tentar controlar o outro pelo medo, o medo que vem da ameaça. Então a pessoa faz, né, ameaças, grita, briga, é agressiva, violenta, são formas de violência psicológica, física. Então, negligência. A negligência também é uma forma poderosa de violência, de tentativa de controle, né? E gera o medo. Então, nós somos muitas vezes controlados em função do medo. A gente precisa olhar para esse medo. O que está provocando esse medo para nos fortalecermos no sentido de saber, conhecer, para que a gente possa se suprir das condições, dos recursos que nós precisamos para não ficarmos numa relação de dependência do outro e aí o outro sim nos ameaçar e nos controlar pelo medo. Isso é um ponto. E outro que nos controla a gente fala do castigo, da punição que gera medo e do elogio, da premiação. Isso também gera um condicionamento que nos controla. Então eu faço as coisas se eu sou elogiada, se eu recebo prêmios, se eu me sinto bem, então eu busco aquilo e repete. Então são duas formas de controlar a humanidade, pela força, que gera medo, ou pelo elogio, que gera prazer. Isso tudo vem de fora para dentro. Se encontra em nós essa vulnerabilidade, um estado de vulnerabilidade, a gente se deixa controlar. Então, o que nós precisamos fazer? Nos conhecer e nos fortalecer. Criar condições de uma vida interior plena e de uma vida exterior também. Então, eu passo a me dedicar, passo a fazer o meu trabalho, eu tenho recursos cada vez maiores para lidar com a vida, sabendo quem eu sou. Esse é um caminho. Esse é o nosso caminho de crescimento espiritual, crescimento, amadurecimento emocional e psíquico. Tá? Então eu vejo você na próxima fagulha.